E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de tópicos avançados aqui da Escola de Ciências da Vida. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a regulação neuronal da homeostase dos tendões. É um tópico bem interessante que está se estudando bastante atualmente. É um tópico na qual demonstra que a porção de inervação dos tendões tem uma função primordial na regulação, principalmente do reparo, processos inflamatórios e anti-inflamatórios dos tendões. Então é um tópico interessante, vamos dar uma estudada aí nesse artigo de revisão, bem interessante. Bom, antes da gente começar, nós precisamos, primeiro de tudo, conceituar o que é um tendão. Então, basicamente, a gente pode dizer que os tendões são estruturas fibrosas que conectam o tecido muscular ao osso para a realização dos movimentos. Então, você tem uma característica fibrosa totalmente alinhada, muito resistente e para que você possa realizar um movimento, você precisa ter a conexão do tendão do osso com o músculo. Então ele faz esse intercâmbio para realizar a movimentação. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma estrutura macroscópica de tendão, do tendão calcâneo, para a gente saber como é que é a estrutura do tendão. Então basicamente o que nós temos? Nós temos uma porção muscular. O músculo está diretamente ligado ao tendão e nós temos numa região do osso a ligação do tendão com o osso. Então você nota aqui que existe uma interface de ligação do tendão com o osso e do tendão com o músculo. No caso do tendão calcâneo ou o tendão de Aquiles, ele tem uma função primordial de fornecer a energia que vai ser transmitida pelo tríceps sural e aí para fazer a flexão plantar. Então você tem uma função de movimentação aí do pé que é desempenhada pelo tendão. Você desencadeia uma resposta muscular, ele transfere essa energia para o tendão e aí você realiza uma movimentação aí óssea, tá ok? Então a função do tendão é promover essa intercomunicação do músculo com o osso. Nós temos também uma estrutura microscópica do tendão para a gente determinar a sua função e a sua capacidade de movimentação. Se você analisar a estrutura microscópica de um tendão, você vai observar algo mais ou menos assim. Então você tem uma rede paralela aí de fibras, né? Nós temos nessa região os núcleos dos tendinócitos, então todas essas regiões mais arroxeadas correspondem aos núcleos dos tendinócitos. E aí, entre uma fibra e outra, nós temos o fascículo do tendão, que é um conjunto de fibras do tendinócito que vai se orientar horizontalmente para organizar a estrutura do tendão. Então você nota que é uma estrutura extremamente organizada e ela faz um movimento muito específico, muito adequado para a condição na qual ela é posta, tá ok? Então isso que confere a característica de força e resistência do tendão. E uma coisa que a gente precisa saber, falando da inervação do tendão, né, que os tendões possuem um baixo teor de inervações, o que explica sua baixa adaptação a estímulos repetitivos. Então, teoricamente, o tendão ele não precisa necessariamente ter uma inervação muito grande, porque ele só vai realizar um aspecto de movimentação mais linear. Então, teoricamente, essa inervação, por ser muito baixa, a liberação de componentes em torno do tendão é mais lenta, e o que desfavorece a adaptação. Claro que é possível você promover uma adaptação e um reparo no tendão com movimentos e estímulos repetitivos, né? Só que leva muito mais tempo do que em relação ao músculo. E se a gente der uma olhada aqui no perfil de inervação, nós temos aqui uma imagem então que mostra a interface do músculo com o tendão. Então nós temos a porção muscular que está aqui mais clara, a porção tendínea, né? E se nós formos aproximando cada vez mais, nós vamos olhar aqui nesta região, que nós chamamos de região miotendínea, nós temos uma porção mais esbranquiçada aqui, que corresponde à inervação da região do tendão. Então, principalmente a inervação, ela corresponde aí numa região de colocalização do tendão com o músculo. Então, a parte de inervação acontece na junção miotendínea. E uma coisa interessante é que nós temos alguns tipos de inervação nos tendões que vão nos permitir fazer uma análise mais específica se esse tipo de inervação tem uma característica mecanoreceptora ou nociceptora.
Então, basicamente, nós temos dois tipos de fibras que são altamente mielinizadas, então elas têm uma capacidade de condução mais rápida, que é a fibra do tipo A-alfa e A-beta, né? Que são nervos de condução rápida. Esses nervos de condução rápida precisam desencadear uma resposta frente a um estímulo para responder rapidamente. Portanto, essa resposta rápida, ela deve ser uma resposta de movimento. Por isso que nós temos esses dois tipos de inervação, que não são tão abundantes assim no tendão, mas estão ali presentes para desencadear a resposta de contração e flexão do tendão. Além disso, nós temos outros três tipos de fibra, a gama, a delta e fibra do tipo C. Você nota que conforme nós vamos da esquerda para a direita aí na imagem, vai diminuindo o teor de mielinização dos nervos dos tendões, que caracteriza uma diminuição progressiva da velocidade de condução para cada tipo de nervo. E como a condução nesses nervos é um pouco mais lenta, né? Então nós temos essa condução mais lenta, nós temos uma característica nociceptora, ou seja, é uma característica de desencadeamento de dor. Para que a dor possa ocorrer, você tem que dar estímulos contínuos, né? E no caso da dor, uma função fisiológica dela é para preservar o tecido frente ao estímulo agressor. Então ele precisa acontecer continuamente para que você não tenha a exposição da região afetada com um agente agressor. Beleza, turminha? Bom, agora que a gente já sabe quais são os tipos de inervações que estão na região tendínea, vamos dar uma olhadinha agora na neurofisiologia do tendão, porque esses componentes secretam uma série de fatores que podem influenciar na homeostasia tendínea, tanto os neurônios motores como os neurônios nociceptores. Então, os tendões possuem componentes sensíveis a neuromediadores que promovem sinalizações diversas. E, basicamente, nós temos três tipos de mediadores que vão desencadear respostas variadas nos tendões. Então, o primeiro grupo deles são os neuromediadores sensoriais, que na sua maioria são peptídicos. Okay? Nós temos neuromediadores autonômicos que podem ser tanto de origem proteica como de origem não proteica. E temos também os neuromediadores excitatórios, que na sua maioria são mediadores não proteicos. Nós temos receptores, porém, esses receptores eles recebem a sinalização de mediadores não proteicos, tá ok? Então vamos entender cada um desses neuromediadores, porque cada qual tem uma função importante em determinada fase aí das respostas de sinalização do tendão, e nós vamos começar aqui pelos neuromediadores sensoriais. Então, basicamente, os neuromediadores sensoriais participam nos processos de modulação dos nociceptores, respostas vasoativas e funções imunes que têm um cunho mais inflamatório. E aí, vamos dar uma olhada aqui nessa figura, que nela constam alguns componentes que são provenientes dos neuromediadores sensoriais. Então, basicamente, na figura A e B, nós temos a presença da substância P, que é um neuromediador importante na ativação da nocicepção destes grupos de terminações nervosas. Juntamente à substância P, nós temos outras duas substâncias que vão desencadear respostas de aumento da sensibilização dos nociceptores, bem como aumentar a dilatação dos vasos sanguíneos, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, o CGRP, que tem uma função primordial no desencadeamento de uma resposta lesiva, e ele vai também desencadear processos de sinalização inflamatória para recrutar células do sistema imune. A galanina também, que tem uma função preponderante também no processo vasoativo e desencadeamento de dor. Então, esses componentes eles começam a subir a sua concentração quando há, por exemplo, uma lesão. Só que, em contrapartida, nós temos outros dois componentes que têm uma resposta de dessensibilização caso a resposta, por exemplo, da substância P, do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina e a galanina estiverem descompensados, que é a leuencefalina e a metilencefalina. Então você nota aqui a presença aqui nas regiões mais claras, né, dos desenhos, a presença aí desses componentes. Agora,
Falando dos neuromediadores autonômicos, né, esses neuromediadores desencadeiam respostas semelhantes aos neuromediadores sensoriais, os processos vasoativos e resposta imune. Só que, em contrapartida, eles vão ter uma resposta mais vasoconstritora e diminuição de permeabilidade para desencadear uma resposta anti-inflamatória. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses desenhos. Nós temos a noradrenalina, que é um potente vasoconstritor quando sinaliza nos receptores alfa-adrenérgicos, o neuropeptídeo Y e o polipeptídeo intestinal vasoativo, que vão desencadear respostas com uma diminuição da permeabilidade vascular e vasoconstrição, que já vão atuar posteriormente num processo de reparo tecidual, onde precisa acontecer toda a remodelação e nós não podemos desencadear a liberação de espécies reativas de oxigênio, como por exemplo num quadro mais inflamatório, que pode prejudicar esse contexto aí de reparo. E por fim, falando dos neuromediadores excitatórios, esses neuromediadores participam ativamente no processo de sensibilização dos nossos receptores via resposta glutanatérgica. Então nós vimos tanto que a substância P, a galanina e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina têm uma resposta de dor, mas nós temos que ter uma resposta em contraponto a isso para promover também esse aumento de sensibilização. E aí nós temos dois componentes principais, né, que é o glutamato, que é um dos principais neurotransmissores excitatórios do nosso organismo, que ele vai sinalizar especificamente aí na região miotendínea, onde estão presentes as terminações neuronais, né, da fisiologia do tendão, de respostas neuronais, o receptor NMDAR1. Esse receptor tem uma característica ionotrópica positiva, principalmente na terminação nervosa. E aí, com isso, você aumenta a sensibilidade destes neurônios às respostas iônicas. Por isso que você tem uma sensibilização e um aumento da dor, se porventura estiver aí um estímulo agressor atuando no tecido, certo, amigo? Sabendo disso, nós podemos entender agora como vai acontecer a plasticidade neuronal na lesão tendínea. Então, no aspecto que nós estamos analisando, essa lesão tendínea é principalmente uma lesão por trauma, não é uma lesão caracterizada por estímulos crônicos. Então, a gente tem um trauma que causou uma pequena ruptura ou uma lesão de desorganização do tendão, e aí nós teremos uma resposta de plasticidade que irão promover a secreção de alguns componentes que eu citei para vocês, que eu vou demonstrar aqui com um pouco mais de detalhes, no processo da plasticidade da lesão tendínea, ok? Então, as modulações neuronais na lesão dependem grandiosamente da extensão da lesão tendínea. Então, quanto mais intensa for uma lesão, maior é a sinalização de alguns neuromediadores para promover o reparo, o remodelamento e aí a organização do tecido. Basicamente, então, né, dessas adaptações neuronais, nós temos três grandes fases, que são as fases de inflamação, fase de proliferação e a fase de remodelamento. É uma característica comum que pode ser observada também em outros tecidos. Só que no tendão a gente tem algumas características especiais. Vamos dar uma olhadinha primeiro na fase de inflamação, que nós temos aí na primeira semana da lesão, aqui caracterizado por essa análise por microscopia de fluorescência, você nota que existe uma certa desorganização aqui da estrutura das fibras tendíneas, certo? Esse V aqui corresponde aos vasos sanguíneos, e nessa região, logo na primeira semana de lesão, uma coisa que se observa com bastante intensidade é o aumento do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Outros genes, por exemplo, a galanina e a substância P, também estarão atuando aí. Só que esse peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, ele tem uma função importante na degranulação de mastócito para promover um quadro imunológico aí para você desencadear processos de reparo. Então, você vai ter um aumento desse componente para posteriormente entrar na fase de proliferação. Porque as respostas imunológicas também desencadeiam quadros de proliferação. Então você olha aqui, na segunda semana de lesão, ainda na presença do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, você nota que
que a estruturação do tendão já começou a acontecer e você tem aqui a localização desses componentes, principalmente na região miotendínea. Então você nota que já houve aqui a proliferação de tendinócitos para promover esse reparo, só que não houve uma organização adequada destas fibras. Então nós vamos passar para a fase de remodelamento, onde vai acontecer a organização dessas fibras. E olha só que bacana. Na fase de remodelamento, que a gente já entra aí na fase da 6ª semana, o que nós teremos? Nós temos uma área específica do tendão, aonde na 6ª semana, quando nós atingirmos o pico da concentração do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, nós teremos aqui uma diminuição desses componentes para entrar as respostas dos neuromediadores autonômicos, que vão promover um quadro de diminuição da inflamação e aumento das capacidades de modelação dos tendões. Juntamente com isso, você organiza a região tendínea e nessa organização você vai diminuindo progressivamente as concentrações tanto da substância P, da galanina e do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Você nota que após a 6ª semana da lesão, aonde já se desencadeou um processo inflamatório, um processo de reparo, para o remodelamento já não há mais a necessidade desses componentes e eles começam a cair a partir aqui da 6ª semana. Certo, turminha? E para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho agora da desregulação neuronal na tendinopatia. Então agora nós já temos um quadro de lesão crônica. Essa lesão crônica, diferentemente de um quadro agudo, nós temos uma perpetuação da resposta e a não resolução da lesão causa disfunção neuronal na tendinopatia. Então, o desequilíbrio dos neuromediadores podem desencadear problemas das condições de plasticidade neuronal, especificamente na fase de proliferação. Por quê? Porque se manter a resposta da fase inflamatória, ao invés de promover um ambiente adequado para você ter uma proliferação, você acaba aumentando cada vez mais a lesão e formando tecido fibrótico. Isso por descompensação de alguns neuromediadores. Então, o que a gente pode olhar aí em relação aos neuromediadores alterados numa lesão crônica? Basicamente, nós temos um aumento de receptores que vão promover respostas ativadoras. Então, os receptores de glutamato vão aumentar gradativamente e aí a lesão vai promover respostas dolorosas contínuas. Por isso, quem tem lesões crônicas tendíneas tendem a sentir muita dor, porque a densidade de receptores excitatórios está muito elevada, né? Em compensação, você diminui o nível de noradrenalina nestas regiões, mesmo aumentando os níveis de receptores adrenérgicos do tipo alfa. Por quê? A noradrenalina tem uma resposta vasoconstritora e também de diminuição de permeabilidade. Essa diminuição de permeabilidade que ela vai desencadear ali na região tendínea, se nós aumentarmos demais a densidade desses receptores e não tivermos noradrenalina o suficiente, a resposta não vai ser adequada. Então isso pode causar um problema de regeneração e reparo tecidual. Lembrando, esse processo ele vai acontecer quando a lesão é crônica. Num quadro mais agudizado, nós vamos observar a questão da remodelação neuronal no quadro da homeostase tendina, ok? E aí a gente pode olhar juntamente isso também, né? Nós temos algumas alterações de fenótipo do tendão frente a essa condição. Então, se a gente pegar um tendão normal, nós vamos ver um crescimento nervoso normal. Você observa poucas fibras na região miotendínea, no caso de um tendão normal que sofreu uma lesão mais agudizada. Agora, se você tem um tendão com tendinose, que é um quadro inflamatório contínuo e crônico, o crescimento nervoso ele vai ser mais acentuado. Essa acentuação deste crescimento nervoso, por sua vez, vai aumentar o título de uma série de neuromediadores, principalmente neuromediadores sensoriais e neuromediadores excitatórios. Então a gente tem que ver com bastante calma esse aspecto,
porque nessa condição é que nós teremos um aspecto de desregulação e lesão crônica. Além disso, nós temos também, num tendão normal, o colágeno das fibras tendíneas estarão em paralelo, muito bem organizado, porque o tendão ele precisa ter uma resposta organizada para desencadear uma movimentação adequada. O tendão é um tecido rico em colágeno, extremamente flexível, porém muito resistente. Essa resistência se dá pela estrutura de colágeno em paralelo. Se nós formos observar um tendão com tendinopatia, o colágeno ele fica completamente desestruturado. Ele deixa de assumir uma característica linear, que a gente observa aqui no tendão normal, para assumir uma característica mais globular, mais parece um quadro inflamatório. Quando ele assume essa característica, o tendão ele perde a sua estruturação de elasticidade e força. Então, um tendão com tendinopatia, o indivíduo não consegue exercer uma força apreciável com o tendão, justamente porque, além de você ter uma desregulação neuronal muito grande, nessa tendinopatia você também tem uma desestruturação do colágeno que está presente nesta região. Beleza, turminha? Bom, essa foi a referência então que eu utilizei para esta aula. Ela foi publicada em 2013, um artigo muito interessante. Eu tratei com você aqui os aspectos mais gerais do artigo. Se você quiser detalhes, você pode acessar esse artigo lá procurando no NCBI, você consegue baixar ele de graça, E é isso aí, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece nunca do joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Não esquece de se inscrever no nosso canal e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, do canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabun, de Nutrição como Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.